Olá, meu nome é Luiz Alfredo de Paula, sou professor pela Oikos e eu estou aqui para orientar vocês no preenchimento do banner. Só que antes de falar do preenchimento do banner, eu preciso lembrar que ele é o passo final do seu trabalho. Então, primeiramente, você vai ter que fazer a sua pesquisa, é um trabalho escrito. Então, você vai colocar todas as orientações, vai fazer a introdução, objetivo, você vai fazer um trabalho escrito. Porque no banner você vai ver que você não tem tanto espaço, não é um espaço astronômico o suficiente para você colocar um monte de informação. Você vai ter que depois simplesmente fazer um grande resumo, uma síntese daquilo que você escreveu no seu trabalho e passar para o banner. Tudo bem? Então a gente não vai direto para o banner. Lembra que você tem que fazer primeiro o trabalho escrito da sua pesquisa. Então vamos lá, vamos ver as orientações para que você siga certinho e o seu trabalho seja aceito dentro do nosso projeto desse ano. Tudo bem? Bom, o título principal. O que ele precisa ter? Ele tem que ter claramente o que você está mostrando com a pesquisa. Imagina um livro, é a capa de um livro. Ele tem que chamar a atenção. Ele pode ser um título curto, ele pode ser um título longo. O título longo a gente limita aí no máximo a 15 palavras, para ele não ficar quase que um texto, mas ele pode ser um título curto, que a gente fala de 2, 3 palavras, tá bom? Observe que vocês vão utilizar caixa alta, ou seja, tudo letra maiúscula, escrito, é uma fonte grande, o banner está num formato grande, porque depois se quiser imprimir, a gente consegue imprimir, então não altere o tamanho da fonte que já tem no modelo do banner, tudo bem? Então vamos logo abaixo do título, a identificação. Identificação é a identificação dos autores. São as pessoas que fizeram, que contribuíram dentro desse trabalho que está sendo apresentado. Nessa identificação, a gente está seguindo a identificação do nome do autor conforme as normas da ABNT. O que a norma da ABNT pede? Que a gente tenha um sobrenome, comece com o sobrenome, tudo em caixa alta, ou seja, tudo maiúsculo, coloca uma vírgula e em seguida o nome completo. Antigamente era abreviado, hoje é nome completo. Então ele vai ficar mais ou menos assim. A imagem de cima é o que vocês vão encontrar no banner. Então esse número 1 está indicando quem é o primeiro autor. Você vai colocar o sobrenome. Eu coloquei embaixo aí um exemplo, tá bom? Então como é que ficaria o sobrenome? No caso da Cibele de Paula e depois vem o nome, Cibele Schmidt. Tudo bem? O número 2 pode ser um segundo autor ou já pode ser o tutor, o professor que vai estar orientando você dentro desse trabalho. Dentro da mesma sequência, coloca o sobrenome de letra maiúscula, vírgula e depois os nomes seguintes por extenso, já com a letra normal, tá? Abaixo, a gente coloca a identificação de onde você é. No caso do aluno, de aluno, principalmente da Escola Alcides, vocês vão colocar qual é a série que você está. Então, o número 1 que está na frente refere-se ao número 1 dos nomes que aparece acima. O seu número de chamada e qual é a escola. Se você for de uma outra escola, você também pode seguir o mesmo esquema, mudando simplesmente o nome da escola, ok? Abaixo disso, vem a identificação do professor, ou do segundo. Então, se eu tiver 2 autores, vou ter 2 linhas de autores, mais o tutor. Lembre-se que o nome do tutor tem que aparecer. Por final, é colocado o e-mail de todos aqueles que estão citados acima. Então, foi colocado o e-mail do número 1, depois foi colocado o e-mail do número 2 e assim sucessivamente, tá certo? Vão observar que nos nomes a fonte tem um tamanho maior e nas informações de baixo a fonte tem um tamanho menor, ok? Seguindo, a gente vai passar para o resumo. O resumo está logo abaixo da identificação. E o que é? Como que a gente vai fazer esse resumo? Algumas orientações. O resumo, imagina que você estivesse fazendo um índice do seu trabalho. Então ele vai estar aparecendo os tópicos. Você não vai colocar em tópicos, você vai fazer um texto único, mas imagina que você tivesse escrito ele em tópicos e agora você vai escrever de uma forma direta, tá certo? Nesse trabalho você vai precisar colocar uma coisa que chame atenção, você vai pôr tudo aquilo que foi... É um resumo do seu trabalho propriamente dito, por isso que você tem que ter feito o trabalho.
né? Como que eu fiz, por que que eu fiz, quais foram os meus resultados e que conclusão que eu cheguei. Tudo isso você mostra no resumo. Só que dá uma observada do banner que vocês têm no máximo 4 linhas para serem colocadas. Então é um resumo de 3 a 4 linhas para ficar um resumo legal, tá? As 4 linhas, e agora a gente passa para a introdução. O que eu vou dar de orientação para a introdução? Primeira coisa, ela é uma propaganda, então você tem que atrair o seu leitor. Você tem que mostrar para ele o que tem de interessante nesse seu trabalho. Você já começa falando isso, que eu pesquisei sobre a Lua porque a Lua coloque alguma coisa que chame a atenção, para que ele continue lendo o seu trabalho, tá bom? Na sequência, é interessante você ter na sua introdução um questionamento. É como se o leitor estivesse te perguntando por que você pesquisou isso? Qual foi a sua intenção? O que te chamou a atenção? Então, esse questionamento é uma pergunta que o leitor está fazendo para você e você vai colocar dentro da introdução. Coloque também na introdução uma contribuição. Eu estou apresentando esse trabalho, eu estou fazendo esse trabalho por isso, por isso e por isso, né? Qual o motivo que está te levando a fazer esse trabalho? Isso você também coloca na introdução. Terminando isso, a gente vem na metodologia ou desenvolvimento. Na metodologia, você vai apresentar assim, de uma forma bem simples, bem sucinta, as etapas do seu trabalho. Como que você fez o trabalho? Quais foram os passos, passo a passo? É como se fosse uma receita. Tá? Eu vou colocar os ingredientes, vou colocar como que é feito, como que eu desenvolvi. Eu posso colocar isso num texto único, escrever uma coisa só, ou então colocar em tópicos, passo a passo, como que você desenvolveu aquilo. Também na metodologia e desenvolvimento é opcional o uso de imagens, gráficos ou tabelas. Então você pode pôr ou não. É interessante porque o trabalho fica mais alegre, fica uma coisa mais clara de entender o que você fez no seu trabalho, mas não é obrigatório. Porém, uma atenção. As imagens, quando você for colocar, cuidado com a qualidade. Como eu falei, o banner está no formato grande. Se vocês olharem nas configurações, ele está no tamanho de 90 por 1,20. Então, se eu colocar uma imagem com uma qualidade muito inferior, quando eu aumento essa imagem, ela perde qualidade. Então, prestem atenção nisso. E embaixo de cada imagem, eu preciso colocar qual é a fonte daquela imagem. Se foi um gráfico que eu construí, você vai colocar que o gráfico foi construído por você. Se for uma imagem retirada de internet, se você tirou uma foto, é sempre bom colocar a legenda da imagem para descrever aquilo que você está colocando. Depois vem a discussão. A discussão vocês não têm um espaço muito longo porque ela não é para ser muito extensa na questão do banner. Então o que vocês vão colocar aqui? Nessa parte você vai apontar aquilo que contribuiu para você fazer o trabalho ou que atrapalhou. O que te levou? Como é que foi? Como é que foi o desenvolvimento? Deu certo? Não deu certo por causa disso? Foi interessante? As pessoas me ajudaram? Você vai meio dar uma conversada com os leitores referentes a isso. Você também pode colocar dentro da sua discussão, apresentar um comparativo entre as pesquisas que você fez. Às vezes você pegou 2 autores diferentes na sua pesquisa e você verificou que eles têm ideias referentes ao mesmo assunto com divergências. Você pode colocar isso. O autor A fala sobre tal coisa, o autor B falou sobre isso. Não coloque opinião sua na discussão. Aí não é momento de você falar que eu concordei com isso ou eu não concordo com isso. Tá certo? Depois vem o final, que é a conclusão. Agora, na conclusão, ele entra um pouquinho do que você fez lá na discussão, que você vai escrever inicialmente assim, você teve um objetivo de escrever esse trabalho, você escolheu esse trabalho por algum motivo. Então, esse motivo você alcançou, o trabalho saiu do jeito que você queria? Então, quando a gente coloca aí que seus objetivos foram realizados no trabalho, você conseguiu, é mais ou menos isso. Se deu certo ou se não deu certo, eu aponto na conclusão, eu posso colocar, tá? Você também vai apresentar aquilo que te chamou a atenção no trabalho. No decorrer da sua pesquisa, você muitas vezes pode ter mudado de ideia ou visto alguma coisa que você falou, nossa, olha que interessante. Coloca isso também na conclusão, que aquilo te chamou a atenção por isso, por isso e por isso. Tá certo? Muito bem, espero que eu tenha ajudado.
Qualquer dúvida, a Cibele vai estar disponibilizando depois um outro formato para vocês poderem entrar em contato. Pode entrar em contato pela página do Facebook. E qualquer dúvida vocês podem tirar com a gente, e eu espero também que os professores tenham entendido, que possam colaborar com a pesquisa de vocês. Um bom trabalho a todos e nos encontramos no nosso projeto Noite com as Estrelas.